3 do livro 4 é dos virtudes, conceitos e classificações. Então, é citar o conceito espírita e não espírita dessa questão das virtudes. A gente vai estudar nas 3 próximas semanas, hoje, e mais 2 semanas, enfocando a questão das virtudes, né? E hoje a gente vai ficar mais na conceituação, né? Espírita, filosófica, teológica, da questão das virtudes. É mais um estudo teórico, né? Entender a classificação das virtudes, mas para dar um arcabouço do panorama de como é que a gente pode entender isso. E é interessante, quando a gente estuda isso aqui, quando a gente vai vendo que os conceitos vão ampliando. Muito tempo atrás se pensava de uma forma, algum tempo depois a coisa foi sendo mais discutida, e hoje a doutrina espírita, a gente, enquanto espíritas, tem uma percepção de como se dá a questão das virtudes, a aquisição de virtudes. A gente vai ver aqui que houve um tempo que se achava que a virtude era um dom de Deus, onde a pessoa era escolhida para nascer virtuoso, digamos assim, né? Ou seja, a perspectiva espírita da gente vivenciar experiências e acumulando determinadas aptidões não era considerada, né? Então a gente vai vendo como isso amplia a nossa perspectiva, né? Então, virtude é a qualidade do que se conforma com o considerado correto e desejável do ponto de vista da moral, da religião, do comportamento social. Isso é uma definição do dicionário convencional, né? É o que é considerado correto e desejável, é a virtude. Né? Para o cristianismo, assim como para a filosofia, as virtudes são qualidades efetivadas pelo hábito, tendo como base a atuação simultânea da inteligência e da vontade. São as virtudes que regulam os atos humanos, ordenam suas paixões e guiam sua conduta, segundo a razão e a fé. Entretanto, os teólogos cristãos, aí é que entra aí essa questão, consideravam as virtudes como uma concessão divina, né? Jamais uma conquista evolutiva do espírito. Ou seja, os teólogos cristãos, que a gente vai ver aqui, Santo Agostinho, são teólogos da Igreja Católica, consideravam isso como uma concessão de Deus. Então, uma pessoa que era virtuosa, ela tinha sido escolhida por Deus para ter determinadas virtudes. Não consideravam esse aspecto de uma conquista evolutiva do espírito. Séculos e séculos e séculos. Dia desse é que a gente vai mudando essa concepção. Né? Porque, na verdade, Carlos, essa questão do espírito, da reencarnação, não é uma coisa nova, né? Não é uma coisa recente, é algo que remonta a muito tempo, porque o espiritismo está na natureza. Então, isso faz parte de muito tempo. Agora, uma doutrina que colocasse as coisas detalhadas, como a doutrina espírita coloca, não tinha. Né? Não tinha. Porque hoje a gente tem, o Kardec, ele nos trouxe, com a ajuda dos espíritos, uma sistematização da realidade espiritual. Então, esta sistematização da realidade espiritual nos dá uma base para entender a vida de uma outra maneira. Né? Então, é aquilo um pouco que a gente conversava antes de iniciar o estudo. Determinadas coisas a gente já não mais se permite, porque a gente já tem um determinado conhecimento. Né? Então, às vezes, a gente, mesmo tendo conhecimento, a gente ainda erra, a gente ainda cai, mas consciente. A gente não está fazendo sem saber. A gente já faz sabendo. Já é uma... Né? Você sabe que aquilo ali tem consequências, você sabe que não deve fazer, mas ainda assim você faz. Digamos assim. Por quê?
Ainda é a batalha do homem velho com o homem novo. Eu gosto muito, eu acho que é para me consolar, de uma assertiva do nosso querido Paulo de Tarso, né? Quando ele diz aos romanos que infeliz o homem que sou, porque não faço o bem que quero, mas o mal que abomino, né? Então, se uma alma do quilate de Paulo, digamos assim, ele tinha ainda essa consciência de que havia momentos de recalcitrar, que inclusive foi assim que o Cristo saudou. Saulo, Saulo, por que me persegues? Não recalcitre contra os aguilhões. Né? Então, não fique indo e vindo com. Não faça isso. Não reaja. Né? Fazia parte da bagagem humana que ele tinha. Isso. Bagagem humana. Mas isso é importante. Inclusive, a gente vai passar aqui, se der tempo, que tem um determinado filósofo, eu acho que é Immanuel Kant, que é citado aqui, que já é um filósofo do século XVIII, é um dia desse, digamos assim, né? Ele coloca que as virtudes não devem ser alcançadas e atingidas de supetão. Tem que dar tempo ao tempo, para que a pessoa não seja o que ela não é. Ou seja, faz parte da gente ainda recalcitrar. Faz parte da gente ainda o reflexo do material. Faz parte da nossa vida ainda não fazer o bem que quero, fazer o mal que abomino. Porque eu ainda sou esse vacilante que, mesmo sabendo o caminho dos céus, prefiro a fenda dos erros, digamos assim. Né? Eu ainda sou essa alma, nós não somos ainda plenos. Nós estamos a caminho de Damasco. Nós não chegamos ainda. Então, essas virtudes, elas são conquistas da alma humana, que pela visão espírita, elas são adquiridas passo a passo. Né? Então, quando a gente chega, por exemplo, numa reunião mediúnica e que a gente está atendendo ali almas que a gente não tem a menor noção do que foram, do que fizeram, mas a gente está ali apresentando para eles um plano de perdão, de amor, de luz, de justiça, um socorro do alto. Não é? Então, muitas vezes você se questiona: por que eu estou fazendo isso com uma alma dessa? Né? E muitas vezes eles mesmos dizem: eu não mereço isso. Né? Então, essa questão a gente tem que levar em consideração. O amor do alto, ele é constante, ele é permanente, ele não para, digamos assim, né? Então a gente tem que estar sempre propondo isso. E essa perspectiva desse caminhar nos liberta das culpas, nos liberta dos medos, porque muitas vezes nós nos culpamos por muita coisa, né? Mas a perspectiva de sabermos-nos imperfeitos ainda atenua. Não é que a gente vai se comprazer com o mal, nem vai gostar de fazer o mal, mas é entender que faz parte do processo. É entender que estamos caminhando, digamos assim, né? É uma conquista evolutiva do espírito, né? Ou não? Quem não passou, né? Quem não está passando? Eles conhecem agora. Sim. Eles quem? Eles conhecem e estão vendo as nossas fraquezas. Eles também estão nos mirando, eles estão no nível de nós. Veja, Carlos, não há um automatismo. O fato do espírito estar desencarnado não quer dizer que ele está vendo tudo sobre mim. Mas pode mais que nós. Não todos. Os desencarnados são a alma dos homens que viveram na Terra.
tem espírito mais atrasado que a gente, que não tem a menor noção de absolutamente nada, né? Não todos. A visão se amplia quando você se aproxima do conhecimento. É isso que nos aproxima das camadas superiores, é o estudo, né? Eles têm muita capacidade de fazer determinadas coisas porque eles estão livres da matéria, mas não quer dizer que eles sabem tudo. Não quer dizer que eles têm acesso a tudo, entendeu? Por exemplo, eu posso ter um mentor que olha para você e está lendo o seu pensamento, está enxergando a sua condição, mas isso é um mentor que tem essa acuidade visual. Não é todo espírito que faz isso. Nas obras de André Luiz, a gente vê que os mentores dão essa condição para ele poder acessar determinada coisa. Não é toda hora. Mas o mundo lá dentro, vocês não lidam com sangue. Mas é isso mesmo. É exatamente por isso, Carlos. Eles não sabem muita coisa. Eu fui afastado por causa disso. Eles não sabem muita coisa. Segundo me disseram, não tinha condição. Beleza. Não. Você tem que ter, né? Não é só o conhecimento. Não adianta o conhecimento. Me perdoe a ausência dessa instituição, que não sei o que foi o detalhe, nem o que foi a condição que você não tinha. É difícil a gente julgar. Mas as reuniões, elas existem para os trabalhadores, né? Eu não posso exigir perfeição de alguém que vai trabalhar em qualquer coisa. Eu não posso. Senão a gente não trabalha. Agora, é claro que quando você se compromete a fazer um determinado trabalho, você tem que ter uma determinada conduta, porque senão aquele trabalho não vai surtir o efeito que se deseja. Mas nem por isso ele vai deixar que você não trabalhe. Você trabalha. Pode não se surtir o efeito que se precisaria. Se o grupo avançar do lado de cá, o grupo avança do lado de lá. Se o grupo avançar do lado de cá, o trabalho amplia-se do lado de lá. É completamente proporcional. Se o meu grupo de trabalho mediúnico é unido, integrado, interessado, dedicado, a responsabilidade se amplia. Se amplia, porque a gente vai sendo, digamos assim, atendendo às expectativas. Vão lhe colocando expectativas e você responde. Vão lhe colocando expectativas e você atende. E você supera. Aí vão dando, digamos assim. A natureza do trabalho, ela se modifica de acordo com a capacidade do grupo, né? Então, quando o grupo não corresponde, a espiritualidade não vai te criticar. Ela apenas não vai, digamos assim, você não vai ser um hospital de alta complexidade. Você vai ser uma UPA, que você só vai fazer um curativo. Porque você não tem um cirurgião habilitado, você não tem a sala de cirurgia asseada, com limpeza, isolada. Como é que você tem um grupo isolado? Pelo psiquismo, pela mente, pela não poluição, pela integração entre os membros. Com boas virtudes. Boas virtudes, com boa integração. Mas veja, qual é o grupo que eu vou dizer? Aqui só tem virtuoso. Cadê? Cadê, como diz assim o popular, cadê tu, cara pálida? Cadê o Jesus que estava aqui? Não, né? Eu vou esperar ser perfeito para fazer alguma coisa, né? Não, a gente se esconde atrás disso, né? Se esconde através de uma comodidade. Não, eu não posso, eu não mereço. Não é isso. Na verdade, Jesus não escolhe os habilitados. Ele habilita os escolhidos. Então, o habilitar é o processo. O habilitar é o processo. Não tem que se. Você não tem que se estar se culpando e querendo entender. São coisas dos homens, Carlos.
Sempre foi entre você e Deus. A gente serve a quem? A gente serve a quem? Na seara do Cristo, amigo. E a gente vai estar inserido em determinados ambientes sociais, religiosos, familiares, que muitas vezes não vão entender e concordar com o teu trabalho. E muitas vezes você vai se frustrar porque A, B ou C não concordou com você. Mas é entre você e Deus, amigo. Se a sua consciência estiver tranquila, siga. Você vai encontrar dirigente de reunião, diretor de casa, padre, bispo, arcebispo, cardeal, papa, que não vai concordar com você, mas são os homens. O importante é você diante de Deus. As virtudes que você escolheu para desenvolver diante de Deus. E essas são no silêncio da sua alma. São no palácio da sua intimidade, digamos assim. Eu vou te contar Né? o que Então, aconteceu não. na sexta-feira. Sim. Eu falei até com o professor. Aqui? Foi, na sexta-feira. Sentou uma pessoa na minha cadeira. Pessoa da casa. Eu sozinho. Fui dar o passe. O cara continuou sentado. Vieram ter mais 3 irmãos. Rita, Weber, Roberto e o Bruno. Um passe. Aí eu contava, o professor estava aí. O professor veio, né? Por acaso, né? Aí eu fiquei tão professor, aconteceu isso. Foi minha culpa. Eu fiquei me sentindo. Porque estava no levantou. Então, eu achei que eu vim de coração. Eu sempre de coração. Isso para mim é o momento mais importante. Eu achei que eu falhei. Aí o professor disse, não se preocupa com isso não. Mas eu me preocupo pelo que já aconteceu. Né? Eu tenho estrada. Aí eu pensei, puxa, eu vim porque eu vim na sessão fechada, eu fui afastado 3 vezes. Então eu disse, eu não sou um espírita. Eu posso acreditar no espiritismo, posso ser espírita, mas não sou um bom espírita. E quem é? Mas por que ele ficou sentado? Por que eu não consegui? Olha, na visão espírita, a virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Isso é a virtude no mais alto grau, é lá em cima. É cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade. Esse é o patamar aonde a gente quer chegar. Mas estamos caminhando. Não tem... Só concluindo aqui, as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Eu estou caminhando. A mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. A virtude mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. O que é que você estava fazendo? Qual era o seu interesse? Servir. Então, a sua virtude é a mais meritória, porque ela é baseada na mais desinteressada caridade. E estamos conversados. O mais é conversa para boi dormir. A virtude mais interessante, meu irmão, é o que você faz de coração. E qual é o problema? O problema é dele. Não é seu. Quer dizer que você está na rua, o cara cai e a culpa é sua, porque o cara caiu. Quer dizer que você é Jesus. Para chegar assim, a mulher está assim... Quem me tocou? Meu amigo, você faz a sua parte. Agora, nós, enquanto instituição, estamos sendo testados e provados na nossa resiliência, da nossa fé, da nossa capacidade de servir. A gente está sendo colocado em prova, em testes, em tudo. Né? Então, às vezes, uma pessoa dessa vem para mostrar a nossa imperfeição. Você pensa que você é o bambambam?
Eu estou chegando aqui, estou mostrando que você não faz nada, quem faz é Deus. Então, às vezes as pessoas dizem, não, o meu passe é o santo. Não, não estou dizendo você não, rapaz. Eu estou dizendo que às vezes as coisas acontecem para a gente baixar a nossa bola. Né? Porque tem muita gente que se acha, não, se eu tocar, o cabo vira santo. É o rei Midas. Se eu tocar em alguém, ele vira ouro. Não é assim. Nós somos imperfeitos. A gente não tem essa capacidade de sair virtude ainda, porque é um processo. Mas a melhor e a mais meritória é a desinteressada caridade. Desinteressada caridade. Então você está fazendo o bem pelo bem. Você não tem interesse de receber nada em troca. Você não tem interesse de receber aplausos. Então, meu amigo, esqueça o resto. Esqueça o resto. E deixe de estar se inculcando com bobagem que não existe. Ah, porque fui sair. Não tem isso não, rapaz. São os homens. Os homens é que fazem essas coisas, entendeu? Virtude é a disposição constante de praticar o bem e evitar o mal. Qualidade própria... Oi? É o mau contato, né? É o mau contato. Qualidade própria para produzir certos efeitos. É mais do que uma simples potencialidade, uma inclinação para a realização de uma determinada ação considerada nobre, mas uma verdadeira disposição que se manifesta sempre em benefício do outro. Uma verdadeira disposição que se manifesta sempre em benefício do outro. É aquela vontade que você tem de servir permanentemente. Isso vai lhe habilitando a desenvolver virtudes. Né? É a boa vontade de ser útil permanentemente. Não é isso? Então, a gente tem essa boa vontade de estar querendo servir, de querer ser útil. Isso é mérito no caminho de Deus. E quando a gente se habitua a ser bom, a gente adquire a virtude de ser bondoso, porque é o nosso reflexo. O nosso reflexo de tanto fazer o bem, a gente torna-se bondoso, a gente torna-se benevolente, porque a gente já não sabe agir de outra maneira. De tanto perdoar, de tanto compreender, de tanto entender, a gente torna-se pessoas virtuosas. Ao contrário, também é verdade. De tanto ser maledicente, de tanto ser fofoqueiro, de tanto estar falando mal dos outros, a gente cria esse hábito. Então, a pessoa tem o hábito de estar repetindo aquilo que é constante. Quando você menos espera, você está sendo o que você é. Né? Então, você tem que procurar... Por isso que a gente tem que ser cristão seguindo Cristo. Porque a gente vai procurar seguir as suas pegadas, digamos assim, né? Então, a virtude também é meritória quando você vai desenvolvendo as suas habilidades. De novo, Jesus não escolhe os habilitados, eles habilitam os escolhidos. O habilitar é esse exercício permanente de fazer o bem, de seguir a virtude, de perseguir o roteiro. É isso que nos torna habilitados, digamos assim. Né? Então, a gente não está pronto. A gente não tem que estar preocupado, porque não, eu não sou ainda o espírito puro. Claro que não é. Eu disse naquela passagem, olha, raça incrédula e depravada, até quando o seu poder? Os apóstolos não conseguiram. Para certo tipo de espírito, somente com muito jejum e oração. Né? Então, por exemplo, no livro André Luiz, no livro No Mundo Maior, acho capítulo 3 e 4, que tem uma passagem que inclusive virou tema de livro, que é sobre o cérebro, a casa mental. Então, ele fala dos 3 andares da casa mental: passado, presente, futuro, inconsciente, consciente e superconsciente. Quem estuda psicologia, esse livro é fantástico, é importantíssimo, digamos assim. Então, André Luiz fica analisando o caso de um obsessor que está obsidiando uma pessoa que está no hospital, hospitalizada. E ele analisa o quadro em tela, uma perseguição, um feriu o outro, num determinado momento. Então,
estão ali presos simbioticamente, fluidicamente, mente a mente, digamos assim. E quando chega no final, André Luiz faz como é agora, para a gente poder ver se consegue desvencilhar, dissolver essa condição. Não, isso agora não dá para a gente mais. Vamos esperar uma benfeitora que está chegando aí. Porque para esse tipo de tratamento tem que ter muito amor. Então, provavelmente, deviam estar esperando, sei lá, a ministra veneranda, alguém desse tipo, não me lembro agora quem foi. Não, são almas que, por exemplo, veneranda é um espírito que recebeu um prêmio de 1 milhão de horas sem reclamar, servindo, sem reclamar nenhum momento. Então, vê, 1 milhão de horas, né? Eu estava fazendo uma conta um dia desses, 114 anos. Serviço ininterrupto, sem reclamar. Então, não é 114 dias, nem 114, não, é 114 anos, sem reclamar, dedicado. Então, para determinadas situações, tem que ter um amor que não é o nosso, ainda projétil, digamos assim. Né? Toda hora. Chama-se força moral. Força moral. Por isso que quando chega Jesus para afastar aquele espírito que estava no lunático, que ele afastou e os espíritos foram por uma manada de porcos, os porcos de Gadara, o Jesus e o Gadareno, aquele louco do Gadareno. Quando esse espírito vira para Jesus e faz: que queres tu de nós, Jesus de Nazaré? Então, o espírito reconhece a autoridade moral de quem chega. Ele sabe que é um obsessor, ele sabe da condição dele. Somos muitos, né? Então ele reconhece a autoridade moral, né? E diante da autoridade moral, diante da luz, não há o que fazer. Então, muitas vezes na reunião mediúnica a gente também vê isso. Aquele espírito muito embrutecido, muito raivoso, muito revoltado, e quando chega num determinado momento ele percebe que ele está envolvido por uma luz muito intensa. E aí ele diz: recuem, porque para isso a gente não tem jeito. Ou seja, diante do amor, diante da presença da luz, não tem jeito. E aqui, por exemplo, graças a Deus, vou dizer a vocês, porque a gente está estudando isso, e vai dizer aqui, não tem problema nenhum, o amor cobre a multidão de pecados. Então tem um grupo aqui de franciscanos que assistem à reunião, que nestes momentos de embate entre a luz e as sombras, aqueles espíritos ainda que perseguem o Cristo, este grupo se posiciona e não diz nada. Eles fazem uma cortina de luz. E pronto, nessa hora os outros recua. Não tem o que fazer, porque são envolvidos pelo amor. Né? Você está ali conversando, o que você disser não vai resolver muita coisa, mas o amor vai resolver. É o que dizia Francisco de Assis: vão pregar o evangelho. Se preciso for, digam alguma coisa. É o que esses franciscanos fazem. Eles não falam. Eles chegam apenas, olha aí. Somente isso, só olhar com ternura, com amor, expandindo virtude, digamos assim, desinteressada. Então ali, acabou. Né? Então é um pouco isso que a gente vai aprendendo, digamos assim, diante dessas dificuldades. Né? Então, o sentido é genérico, quando aplicado a tudo que é considerado correto e desejável, em relação à moral, à ética, à vida em sociedade. As práticas educacionais, científicas e tecnológicas, assim como a eficácia na execução de uma atividade. Em sentido específico, o conceito se restringe a duas capacidades humanas: a conduta moral no bem e a habilidade para fazer algo corretamente. Então, a virtude moral e a capacidade de fazer alguma coisa corretamente. Né? Conceitos filosóficos de virtude. Os primeiros registros sobre a virtude aparecem nos tempos da Grécia de Homero, lá para trás, né? Com a palavra areté, que etimologicamente significa excelência. O pensamento da época, contudo, não empregava a palavra areté unida à concepção de moralidade, que, em geral, faz parte da concepção atual de virtude.
nos poemas homéricos, ela era utilizada para definir a excelência de qualquer tipo. O corredor veloz exibe a areté dos pés, e o filho supera os pais em todos os tipos de areté, como atleta, soldado, intelectualmente. Então, era apenas uma condição da matéria, não é? A palavra grega areté foi mais tarde traduzida para o latim como virtus, dando origem à forma atualmente usada em nossa língua e nas outras línguas latinas. É possível, bom dia, que a sistematização dos estudos sobre a virtude comece efetivamente com Sócrates, 470 anos antes de Cristo, né? Filósofo grego da antiguidade, para o qual a virtude se identificava com o bem, aspecto moral, e representava o fim da atividade humana, aspecto funcional ou operacional. Pelo aspecto moral, o homem virtuoso sabe discernir o bem e o mal. Pelo sentido funcional, o fim da atividade humana, a virtude é a capacidade de bem realizar uma tarefa. Então, é aquilo que a gente estava comentando no início, né? A gente vê que vai se ampliando os conceitos. Num determinado momento, vem missionários pregar uma determinada realidade, ensinar um determinado aspecto para os alunos matriculados naquele tempo. Depois, o conceito vai se ampliando, digamos assim, né? Para Sócrates, o homem é uma alma encarnada. Sócrates já tinha essa visão. Sócrates é um ministro do Cristo, né? Ele apenas foi missionário naquele tempo, mas é um ministro de Jesus, né? Então, antes da sua encarnação, existia, unida aos tipos primordiais, as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Além disso, segundo a doutrina socrática, a virtude não pode ser ensinada. Vem por dom de Deus aos que possuem. Então, ele tinha ainda um conceito meio chamuscado, né? Nesta concepção, se o homem é a própria alma, então a sua areté é tudo que lhe engrandece a alma, que depende do amor, do maior ou menor conhecimento adquirido pelo homem. Com tais pensamentos, vemos que Sócrates associava a areté aos bens intrínsecos da alma, e não às qualidades exteriores, adquiridas por educação ou prática, conceituação admitida à época de Homero. Aí depois já vem Aristóteles, que é discípulo de Platão, ou seja, tudo o encadeamento da história, né? Seja como for, e como reconhece o próprio Aristóteles, a doutrina da virtude ciência, que supõe resolvido o problema da aquisição da virtude pelo sábio, ao estabelecer a necessidade da razão para a prática da virtude, inaugura a história da ética como ciência do ethos, e essa será a marca indelével de sua origem socrática. Então, vocês imaginem que, naquele tempo, as pessoas se sentavam em torno de uma praça, em torno de um lugar, para ficar discutindo conceitos filosóficos, né? E foi por isso que estes filósofos atenienses, gregos, Jesus teve dificuldade Paulo teve dificuldade de pregar na Grécia, porque achavam que eram sabedores de todas as verdades, digamos assim. Então chegou lá Paulo, para pregar o cristianismo, o cara disse: quem é tu para estar aqui ensinando a gente isso? É o gnosticismo, né, que foi enfrentado. Então você vê como são os choques de conceito que a história da humanidade vai apresentando. Como tem o preconceito do espiritismo, que chega hoje para trazer uma determinada projeção de informação, que tem muita gente que diz: não preciso disso, não, isso não é. Eu não preciso desse conceito mais, não, digamos assim, né? Mas a gente não está trazendo muita coisa nova, a gente apenas está colocando luz em cima do que já existe. Apenas uma percepção da interpretação daquilo que é dito, né? Você lê o Kardec mais por brasileiros, né? Por brasileiros. Por isso que é o que é. Você perguntar onde é o túmulo de Kardec, lá no Père Lachaise, vão dizer é o que está sempre florido. Ele é conhecido por isso, ele tem sempre flores. É o tempo todo adornado com flores, né? Aristóteles, discípulo de Platão, a virtude seria entendida como uma predisposição ou qualidade inata ao bem,
que pode ser adquirida e aperfeiçoada pelo hábito através da força da vontade. Ensinava também que a repetição dos bons hábitos, aquilo que a gente estava mencionando, né, gerava os bons costumes. Daí seriam as virtudes tão socialmente valorizadas. Aristóteles considerava, todavia, que os atos impostos pela vontade, no sentido de desenvolver a virtude, olha aí, é aquilo que eu estava dizendo, não foi Kant, não, foi Aristóteles, deveriam ser praticados na medida justa, nem mais nem menos, a fim de que o indivíduo não se sentisse pressionado em se transformar de uma hora para outra em alguém que ainda não tinha ainda condições de ser. Ou seja, você adquire as virtudes dia a dia. Eu não posso chegar para um filho e dizer, meu filho, você é pecador, é cheio de defeito. A partir de amanhã você vai ser um virtuoso, só tem virtude. Não vai. Você não vai dar uma pancada na cabeça dele, abrir e dizer, agora vai ser assim. Não vai. É um processo de transformação, que Aristóteles está dizendo aqui. Mas isso foi usado em muitas épocas. Fora da igreja não há salvação. Sim. É isso aí. Então, as coisas devem ser praticadas na medida justa. Nem mais, nem menos. É o que você pode dar. O que é possível para você naquele momento? Né? Minha amiga maratonista, aí dá para correr 2 maratonas no mesmo dia? Não dá. Né? Tem que ser um pouquinho a cada dia. Mas se assim é com o corpo, que você treina, capacita, habilita e torna possível, também assim o é com as virtudes da alma. Aos poucos a gente vai adquirindo. Né? Então, quando Jesus preenche o seu coração, você começa a se sentir próximo das ideias do Cristo. E você sendo próximo das ideias do Cristo, determinados reflexos, determinadas atitudes já não fazem mais parte do seu vocabulário. Determinada conduta já não serve mais para o seu dia a dia. Porque você já foi, aquilo já te transformou. Você já é um homem novo naquele aspecto. Então, como você já está transformado naquilo ali, você não quer voltar atrás. Então, se ontem eu matava, se anteontem eu mandava matar, eu dava uma pisa, hoje eu não quero mais, hoje eu perdoo. É o processo de aquisição do mérito. Né? E com isso, aí, meus amigos, é que surge a nossa capacidade. É que surge a nossa capacidade de ser tolerante. Porque se nós, que somos almas imperfeitas, conseguimos fazer essa jornada do homem velho para o homem novo e fomos nessa caminhada ajudados por muitos, porque muitos nos ajudaram de sair do ponto A para o ponto B. Nessa hora, a gente começa a entender que eu passo a fazer parte daquele grupo onde a alegria dos céus é esvaziar os infernos. Então, é um pouco aquela pergunta que uma amiga nossa fez na reunião. Por quê? Se permite que a gente esteja fazendo um trabalho desse? É porque a alegria dos céus é esvaziar os infernos. E o que é que eu posso fazer para ajudar algumas almas a sair do ponto A para o ponto B? É colaborar com aquilo que está ao meu alcance. E o que está ao meu alcance hoje é igual ao que está ao alcance do Cristo? É claro que não. A capacidade fluídica que Jesus movimenta é infinitamente maior do que a capacidade fluídica que eu movimento. Mas a pouca capacidade que eu tenho já pode servir para iluminar um pequeno quarto. Eu não consigo iluminar a casa toda, mas eu ilumino o pequeno quarto. Então, é assim que nós vamos adquirindo as virtudes e transformando o mundo que a gente influencia. E o Cristo conta com cada um de nós neste trabalho e neste papel. É por isso que a gente é chamado a testemunhar
a dar um passe aqui, a dar um passe ali, a transformar aqui, a transformar ali. É porque precisam da gente para transformar aquela realidade, né? Em todos os patamares da evolução planetária, a gente vai encontrar almas que atuam naquela condição, naquele patamar. Então, alguns são mais materializados e podem ajudar materializados. Alguns são um pouco menos e podem ajudar naquele patamar. Alguns são muita luz e vão ajudar naquele patamar. Mas em todas as esferas há trabalho. Em todas as esferas há oportunidade de servir. E é assim que a gente vai galgando, passo a passo, a aquisição dessas virtudes, né? Porque ainda estamos muito distantes da luz, mas a pouca luz que a gente já tem já serve para iluminar o lugar que a gente está servindo. Então, a gente nunca pode dizer que não está habilitado. A gente nunca pode dizer que não pode dar passe, né? Como estava lembrando da minha amiga ali. A gente pode fazer o que for possível. Eu posso não dar passe dentro de uma sala de passe, mas eu dou um passe dentro de casa. Eu dou um passe no trabalho, eu dou um passe numa amiga, num amigo, numa conversa. Eu transmito amor, eu transmito solidariedade, sentimento. Eu vou servir onde fui convidado a servir. Eu vou estar no local em que fui colocado a estar, porque é lá que é o meu posto de trabalho. É lá que a espiritualidade vai me encontrar quando me procurar, digamos assim, né? Então, esse é o sentido do viver, do compreender os mecanismos da lei. E aí a gente não pode mais julgar ninguém. A gente não pode julgar aqueles que ficaram atrás e que ainda erram, porque nós também já erramos. A moral que eu tenho para ajudar os que ficaram para trás é não condená-lo. Porque eu também já errei e não fui condenado. E por causa disso eu saí. Eu fui confortado, eu fui amparado, eu estive doente e me foram visitar. Eu estava com fome e me deram de comer. Eu estava com sede e me deram de beber. Isso o Cristo já nos ensinou, né? Então, esta oportunidade é a que nós temos também de servir na causa do Cristo, né? E a gente não pode fugir disso. A gente tem que estar, digamos assim, atento a todas essas oportunidades, né? E percebemos, então, que o conceito de virtude para os filósofos da antiguidade abrangia duas ordens de ideias. Um dom inato, que pela prática ou educação poderia ser desenvolvido, e outros filósofos surgidos ao longo da história humana aceitaram parcialmente as ideias de Sócrates, Platão e, em especial, as de Aristóteles. Porém, acrescentaram que a virtude poderia representar também qualquer tipo de habilidade humana, e não apenas relacionadas à moralidade, que se destaca independentemente dos resultados que produz. Kant já é no século XVIII, né? Por exemplo, a despeito do que é considerado um dos mais notórios filósofos da Idade Moderna, não utilizava em seus ensinos a palavra virtude como uma qualidade moral, substituída por moralidade. Então, ele já criou a questão de moralidade, é aquele que tem muito presente a capacidade do senso moral, né? A palavra virtude era empregada apenas no sentido de cumprimento do dever, porque este poderia ser definido e controlado pela razão. E agora vamos entrar nos conceitos cristãos de virtude, rapidamente ali, ainda que a noção de virtude encontra-se presente em algumas tradições orientais, 20 séculos antes de Cristo, só adquiriu significativo importante com o advento das ideias cristãs. A gente falou aqui dos filósofos gregos, 500, 600 anos antes de Cristo. Aí agora a gente vem com os teólogos cristãos, né? Teólogos e filósofos cristãos entendiam que as virtudes são qualidades efetivadas pelo hábito, tendo como base a atuação simultânea da inteligência e da vontade. Assim seriam as virtudes que regulariam os atos humanos, que ordenariam as paixões e guiariam a conduta segundo a razão e a fé. Por outro lado, importa considerar que a maioria dos teólogos cristãos considerava as virtudes como uma concessão ou graça divina. Para o pensamento de muitos, a concessão divina estaria apenas em estado embrionário em alguns indivíduos, ou plenamente desenvolvida em outros. A concessão de virtudes era critério determinado por Deus. Jamais cogitaram, contudo, que a aquisição de virtudes poderia ser conquista evolutiva do espírito, né? Então,
pressupunha-se a condição de Deus escolher alguns. Não vou escolher você, mas não escolho você. Então era este Deus que se entendia, que nós entendíamos nessa época. Não adianta dizer que entendia, que nós entendíamos, porque nós estávamos aqui também, né? Não adianta, não, foram eles, não, fomos nós. Eu estava lá, digamos assim. Mas vê, essa coisa é tão sutil, sabe, Cida? A gente, quando começa a lidar com as almas dos homens que já viveram na Terra, e eles estão toda semana conosco nas reuniões mediúnicas, eu não posso mais ser sectário. Eu não me permito mais. Por quê? Porque eu já convivo com eles. Então é aquela história de você estar dentro de uma casa, de uma família, e você não critica mais o defeito de seu filho. Você não julga mais o defeito de seu marido. Por quê? Porque são pessoas que lhe são caras, que convivem com você, e com você começa a respeitar a limitação que ele tem, o momento que ele passa, a circunstância que ele está vivendo. Então você não mais critica, você acolhe, você ampara e você caminha junto, porque só tem sentido se for assim. Quando a gente está participando de um momento desse, e aí se amplia o conceito da família humana, eu lido toda semana com essas almas. E muitos religiosos, muitos que hoje são inimigos do Cristo. Por quê? Porque num determinado momento de suas jornadas, já acharam que eram os escolhidos. E que quando chegaram no mundo espiritual, se depararam com uma realidade completamente diferente do que eles imaginavam. Eu carrego um anel de bispo, de arcebispo, de cardeal, e todo mundo anda atrás de mim no meu séquito, me bajulando. E quando eu chego no mundo espiritual, eu encontro uma criatura das mais humildes, que tem muito mais luz do que eu. Mas mesmo assim, eu me revolto, porque eu usava daquele poder transitório que eu tinha, e hoje eu vou construir com esse grupo que me seguia o meu exército, e continua tendo esse exército no mundo espiritual. Para combater quem? O inimigo comum. Quem é o inimigo comum? O Cristo. E aí se junta com muçulmanos, que falharam também, se junta com judeus, que condenaram o Cristo, e criam uma seita do anticristo, daquele que proibiu a capacidade de sentir prazer, porque não é assim. Né? Então se viram contra o Cristo. E aí, se virando contra o Cristo, no momento que a gente está vivendo hoje, os porões estão abertos, todos estão liberados, e começam a influenciar aqui, influenciar ali, perseguir acolá. E a coisa é muito sutil, e todos nós que combatemos o bom combate e que estamos vestindo a camisa do Cristo, somos alvo. E aí a gente se encontra com essas almas todas as semanas, e eu não posso mais julgar, porque eles têm essa oportunidade, eles erraram, como também eu errei. Mas se eu hoje já fiz uma opção diferente, por que eles não podem fazer? Porque eu não posso dar a mão, já que alguém me deu a mão num determinado momento. Né? Então, o conceito da família humana, ele vai se ampliando. Eu passo a enxergar como meu irmão até um criminoso, alguém que cometeu um ato translocado, alguém que comete um ato translocado dentro de casa contra mim. Contra mim, eu ainda tenho pessoas que me agridem, que batem em mim. Perdoa, pai, eles não sabem o que fazem. Ou seja, o seu conceito de adquirir a virtude, ele se amplia, a sua capacidade se abrange muito mais coisas. Né? Eu não posso mais ser a mesma pessoa. Eu não posso mais julgar ninguém. Então, esta capacidade de amor, de entendimento, de dar a mão, é que vai ajudar você no processo de terapia com esse irmão. Se eu sou um esclarecedor e eu estou conversando com uma alma dessa, e muitas estão presentes nessa assembleia aqui, a gente está conversando, quando eu vou conversar com ela, eu vou conversar com essas entranhas de misericórdia. Eu não vou olhar para ela com preconceito,
com acusação. Mas você traiu Cristo, você fez isso, você fez aquilo. Porque se eu fizer isso, eu vou estar alimentando o pior de mim com o pior dele. Não é? Então, naquela hora, eu tenho que alimentar o melhor de mim, mesmo que eu ainda não tenha. Mas pelo menos eu já sei o que deve ser. Né? Exercitando essa capacidade de que brilhe a vossa luz. Porque esta, Carlos, é a força moral que consegue silenciar determinados espíritos. É a força da sinceridade. Entendeu? Pessoas muito queridas minhas disseram, antes era só o espírito, agora é o espírito do cemitério. Eu estou aqui. Não, e toda vez que a gente chega, por exemplo, ontem mesmo na reunião eu vi várias vezes os espíritos chegarem e dizer, não, isso aqui é um hospício. Você não cogita a quantidade de espírito que tem aqui gritando, preso, amarrado. Você não imagina o que é isso. Então, nós chegamos nessa hora aí como os mínimos soldados que vão colocar luz naquele momento. Dizem que a gente não conheceu Jesus. Mas não tem nem perto. Veneranda foi uma que assistiu e viu ele de perto. Veneranda foi uma que viu ele de perto. Né? Então, Veneranda é essa aqui, 1 milhão de horas aí. Então, na verdade, gente, é esse exercício de amor e de entender que o mérito não é nosso. O mérito é do Cristo, sempre. Para a gente não se iludir, não achar que o centro das atenções somos nós. Porque assim nós já fizemos muitas vezes. E com isso, a gente só alimentou vaidade, orgulho, cobiça, tudo que não leva a nada ao homem. Porque nessa vida a gente só leva o que nos pertence. E o que nos pertence são as virtudes. Não é isso? Em resposta à pergunta se a virtude é concessão de Deus ou aquisição da criatura, Emmanuel responde: a dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas em todos os tempos. Todavia, a virtude é sempre sublime e morredora aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores, conquistado pelo trabalho do esforço próprio. Né? Os orientadores da codificação espírita esclarecem, inclusive, que a virtude sempre que a resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem segundas intenções. É aquilo que a gente conversava, né? A mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade, né? E eu vou passar por isso rapidamente aqui. Ensina-nos Emmanuel que cada qual de nós, no internato da reencarnação, é examinado nas tendências inferiores, que trazemos de existências passadas, o homem velho, que habita dentro de cada um. Internato da reencarnação. A fim de aprendermos que somente nos será possível conquistar o bem, vencendo o mal, que nos procure tantas vezes quantas forem necessárias, mesmo além do débito pago ou da sombra extinta. Fácil, pois, observar que sem a presença da tentação, a virtude não aparece, e assim será sempre para que a inocência não seja uma flor estéril e para que as grandes teorias de elevação não se façam semente frustras no campo da humanidade. Ou seja, é preciso a sombra para a gente valorizar a luz. É o tempo todo essa luta do homem velho que está construindo essa perspectiva nova para o sempre, digamos assim, né? Então, Sócrates classificou em virtudes 4 virtudes fundamentais, denominadas virtudes cardeais. São virtudes consideradas essenciais porque representavam a chave para a conquista das demais. É muito assunto ainda, eu não vou concluir isso hoje não, porque já são 15 para as 10, né? Eu vou parar por aqui e na próxima semana a gente volta de onde paramos, na classificação das virtudes. E eu vou concluir somente lendo dessas virtudes teológicas que são a fé, a esperança e a caridade, que vocês conhecem isso, né? E eu vou concluir com essa carta que vai servir para a nossa reflexão, que essas são as virtudes teológicas, né? As grandes virtudes da igreja. A fé,
a esperança e a caridade, né? Então está lá em Paulo, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, a famosa carta de Paulo aos Coríntios, quando ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, eu nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Não é isso? Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. A evolução, né? Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora reconheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem as três virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior de todas é a caridade. Né? Então está aí essa maravilha inspiradíssima carta de Paulo aos Coríntios, né? Que tem traduções que, em vez de caridade, aqui coloca amor. Né? Mas o amor é a excelência das virtudes, é a excelência dos sentimentos, é a sublimação dos sentimentos. E a caridade é o amor em movimento. Né? Então, que Jesus nos abençoe. A gente fica por aqui hoje. Na próxima semana, a gente conclui esse estudo. Deixa eu